Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite, aqui é o Lucas. Eu acho que eu não ouvi, amigo. Eu entendi algumas coisas que eu mesmo falava. Que é isso? Ele é um homem com voz de garotinha. Sim, ele é um homem com voz de garotinha. Ele é forte, é durão, e é mau, e é grosso. Ele é um homem. Ele é um homem. Ele é um homem com voz de garotinha. Puxa, eu acho que não tem problema um homem ter voz de garotinha. Então o microfone aqui tava péssimo. Tem coisas incompreensíveis às vezes com a câmera mesmo. Tem pessoas que têm esse mesmo preconceito, é verdade. Tá bom, mãe. Vamos, Maracatu. Olá! Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Robson 2.0. Nesse frio de lascar que está aqui nessa noite, pelo amor de Deus. E hoje, para fazer mais um react aqui para o maior teólogo de todos os tempos, e parece que o maior teólogo de todos os tempos está com uma paixão enrustida aí pelo ex-pastor Marcelo Andrade, né? Então vamos fazer um react aqui. E eu precisei baixar o vídeo dele, editar para dar uma acelerada, porque é um vídeo dele longo, né? Se eu for fazer um react com a velocidade normal, essa live aqui vai ficar muito longa. Então eu dei uma acelerada. Já aproveitei ali que eu fui editar, então, já botei uma figurinha ali em cima do rosto dele para não ter que fazer vocês ficar olhando para a cara dele, e dei uma aceleradinha no vídeo. Então, não se importe, porque a voz dele, que já é meio fininha, vai ficar mais fina ainda, porque vai estar acelerada, né? Mas parece que é um vídeo que ele fez de uma participação do Marcelo Andrade e do Lucas Lancaster no podcast do Vilela, né? Vilela, Inteligência Limitada, né? Aí o Banzoni foi lá e fez um react dos dois lá, do Lucas Lancaster e do Marcelo Andrade. Então esse aqui vai ser um react do react. Postaram lá no nosso grupo de Zap lá, e um seguidor aqui do canal pediu para mim fazer um react desse vídeo. Eu ia fazer ontem, para falar a verdade, mas ontem eu fiz a live lá com o Felipe, com o Cris e com o Carlos lá do Carlos Laia. Aí não deu para fazer ontem. Aí eu resolvi fazer hoje, né? Já está meio tarde. Tomara que não acabe muito tarde esse react aqui, né? Mas vamos lá para o vídeo então. Então é um react que o Banzoli fez de uma participação do podcast lá do Lucas e do Marcelo, né? Vamos ver o que vem pela frente aqui. Ontem o ex-pastor Fujão foi pro podcast do Vilela, ele chamou também o Lucas Lancaster pra socorrer ele nas gafas que ele iria cometer, e que cometeu de fato. A gente já vai começar o vídeo com uma delas aqui, e é óbvio que eu não ia perder essa oportunidade, né, de fazer o react como esse. Agora, o tanto de pérolas que eles cometeram, o tanto de gafes, o tanto de erros teológicos, fraudes históricas, todo tipo de contradição, é tão absurdamente grande, que eu juro por Deus que eu só assisti 20 minutos desse vídeo, eu nem vi os do quanto é que deu 2h30 aí de vídeo, eu nem vi o resto, porque só com esses minutos aqui iniciais, isso que os 7 primeiros minutos são só de introdução do Vilela, né, o de vídeo mesmo teve só uns 12, 13 minutos, e mesmo assim o tanto de erros que eles cometeram é tão grande, mas tão grande assim. Aí eu intencionalmente parei de assistir o vídeo, porque se eu assistisse mais coisa do vídeo, se eu visse o vídeo inteiro, eu ia me sentir tão tentado a refutar mais coisa, que iria ficar um react aqui de umas 20 horas, né? Então eu realmente não tem como. Então essa primeira parte vai ser um react só dos primeiros minutos do vídeo, de tantos erros que tem. E vamos começar logo com a gafe do ex-pastor. É impressionante, né? O cara não cansa de passar vergonha, é surreal. Agora, vocês vão ver esse trecho aí, vocês vão entender por que ele fugiu de debater comigo, né? Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Então o que é? E lembrando que eu domingo, eu assisti o podcast, né? A participação do Lucas e do Marcelo no podcast eu assisti, né? Eu não assisti o react do Banzoli, mas o podcast eu assisti. E eu achei legal que
que foram os dois, né? O Lucas e o pastor, porque um complementou o outro. Porque o Lucas, ele conhece muito sobre história, isso é inquestionável, né? Conhecimento sobre história da igreja, tudo, sobre história em si, isso é inquestionável, o conhecimento dele, tudo. E mais o pastor tem a questão da apologética, entendeu? O, o jeito de tratar com o protestante, o apologeta protestante, isso complementou o outro. Enquanto que o pastor, ele peca no conhecimento em torno da história da igreja e tudo mais, o Lucas Lancaster, ele peca nesse ponto, né, de apologética, de saber defender a fé e de saber também, além de defender, atacar, né, porque às vezes ele é meio inocente, ele expõe as coisas sem saber que pode vir alguém depois e usar aquilo que ele expôs contra ele mesmo, né? Que é o caso, por exemplo, do Banzoli. O Banzoli é bem desonesto. Ele pode pegar alguma coisinha ali, algum detalhezinho tal, tirar do contexto, distorcer para usar contra. E o pastor sabe muito bem disso. Então, enquanto que o Lucas corrigiu o pastor em algumas coisas, o ex-pastor, o ex-pastor ali, o Marcelo, também às vezes pegou o Lucas e falou, Lucas, isso aí você tem que explicar um pouco melhor, não, isso aí você tem que colocar desse modo, porque senão podem usar contra você depois, né? Então, achei legal esse ponto aí, um complementou o outro, né? Mas, algumas coisas ali eu achei que o pastor traz, o ex-pastor, né, o Marcelo Andrade, ele traz alguns cacuetes ali do protestantismo, né? Quando fala, por exemplo, a questão do... que ele vai, o Marcelo Andrade ele vai falar, por exemplo, da tradição da igreja, que é um dos tripés da igreja, né? A tradição, a sagrada tradição. Ele vai chamar de tradição oral. A tradição na igreja não se limita à tradição oral, né? A tradição oral é uma das formas de tradição, e diga-se de passagem, é a menor, é a mais irrelevante. A tradição da igreja é muito maior do que a tradição oral, né? Mas o protestante usa isso como espantalho, né? Então, isso eu acho que é um ponto que o Marcelo Andrade errou. Ele falou diversas vezes sobre a tal da tradição oral, né? Que eu acho que é um espantalho que o protestante usa para bater na igreja católica, né? Mas tirando esses detalhezinhos assim, a participação deles eu acho que foi legal, foi bacana. Quando eles falaram, por exemplo, quando eles falaram da Inquisição, né? Como eu falei, o conhecimento do Lucas Lancaster é enorme. Ele falou muito bem sobre a Inquisição. Só que ele poderia ter usado o conhecimento dele como uma forma de apologética. Mas o que ele explicou sobre a Inquisição ali, uma pessoa leiga, como, por exemplo, o Vilela, já não ficaria legal. Então, o modo que ele expôs ali a questão da Inquisição, né, para um leigo como o Vilela, já ficaria... Vilela certamente ficou boiando, entendeu? E da Inquisição ele foi explicar as questões de doutrina dos cátaros, do combate ali à doutrina, da preservação da sociedade, dos aspectos, né, religiosos. E eu acho que esse tipo de abordagem, para um leigo que não, sabe, tipo o Vilela, que não está inteirado, não sabe o que é catarismo, as doutrinas dos cátaros, o que foi o combate ao catarismo, o que os cátaros representaram, né? Eu acho que não foi a melhor abordagem, né, sobre a Inquisição. Mas, como eu disse, no modo geral, a participação dos dois foi legal, foi bacana. Copta é um ramo. Opa, deixa eu voltar aqui, eu perdi o começo, né? O gafe do ex-pastor é impressionante, né? O cara não cansa de passar vergonha, é surreal. Agora, vocês vão ver esse trecho aí, vocês vão entender por que ele fugiu de debater comigo, né? Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Então, o que é? Copta é um ramo do cristianismo ortodoxo. Não, naquela altura não, né? Não.
Claro. É hoje, né? Hoje é hoje. O copta é uma língua. Era a língua que era falada no Egito, nos primeiros séculos da igreja. E quando se fala de liturgia copta, se está falando da liturgia da igreja em Alexandria, no Egito, no norte do Egito, nos primeiros séculos. Perfeito. Obrigado, me salvou aqui. Caramba, que constrangedor, cara, que constrangedor. Agora tá explicado, né, porque que não quis debater nem comigo, nem com o Diaco Dutra. Ele nunca debateu com o apologista, né? Então já tá explicado, porque se ele é refutado e desmoralizado até por um católico que ele trouxe lá pra socorrer ele, imagina o que aconteceria com ele se ele tivesse debatendo com o apologista protestante, né? Um sujeito desses, que não sabe nem a diferença entre uma língua e uma igreja, como é que ele vai debater qualquer assunto teológico, né, com alguém, né? É vergonhoso, cara, é uma coisa absolutamente constrangedora. E o pior é a cara que ele fica quando o Vilela... Não, aqui nesse ponto já dá para ver o tipo de pessoa que é o Banzoli, né? Você vê que ele pegou totalmente fora do contexto. Ele pegou ali, ele deveria ter mostrado a pergunta. Ele tá visível ali que o Marcelo Andrade ele respondeu uma pergunta. O Banzoli tirou a pergunta e botou somente a palavra do Marcelo fora do contexto, né? Tirou do contexto. A pergunta ali claramente foi a seguinte: o Vilela perguntou o que é copta? O que é copta? Se alguém perguntar hoje para mim, num contexto ali que a gente está conversando, num contexto religioso, o que é copta, eu responderia a mesma coisa. O que é copta? Copta é um ramo do catolicismo ortodoxo. Eu responderia a mesma coisa que o Marcelo Andrade respondeu. Mas aí o Lucas respondeu, né, corretamente também. Isso não quer dizer que o Marcelo errou. E o Lucas respondeu, não naquele tempo. Ou seja, não naquele tempo. Agora, que tempo? O Banzoli tirou do contexto. Não dá para saber o que eles estavam falando, o contexto que eles estavam falando, que tempo que eles estavam falando. Entendeu? Então, ele tira as coisas do contexto. Você não sabe do que eles estão falando. É lógico. Copta são as duas coisas. Copta é um ramo do catolicismo ortodoxo. É a igreja copta, é a igreja de Alexandria. É a igreja formada por São João Marcos. Né? Mas também era a língua falada no Egito lá no primeiro século. É fato. Agora é curioso o Banzoli, né? O Banzoli que chama os judeus de povo, né? Que fala o povo judeu, né? O Banzoli que interpreta Mateus 24, lá quando Jesus fala, não passará essa geração, ele fala, não, essa geração é a geração do povo judeu, é o povo judeu. Chama o judeu de povo, não sabe a diferença entre povo e adepto de uma religião, né? Chamar judeu de povo é a mesma coisa de chamar os católicos de povo, o povo católico, o povo islâmico, o povo espírita, o povo candomblecista. O cara que chama judeu de povo vem tirar sarro do Marcelo Andrade, que chamou os coptas de igreja. É complicado, né? Mas isso mostra o tipo de caráter do Banzoli, né? Ele tira do contexto. E isso aí é modus operandi. Outros vídeos a gente já viu. Ele tira do contexto quando ele vai fazer react, né? Vai ficar tirando sarrinho. Marcelo Andrade acertou e o Lucas Lancaster também acertou. Os dois estão certos. Marcelo Andrade acertou. Copta é um ramo do catolicismo ortodoxo. É a igreja copta. A igreja ortodoxa copta, que é a igreja de Alexandria. Assim como os maronitas é a igreja de Antioquia. Né? Agora, não naquele tempo, como o Lucas falou. Naquele tempo, né, era a língua falada no Egito, a língua copta. Enfim. Mas ele usa para fazer sarrinho, para querer tripudiar em cima. Faz a pergunta pra ele, que ele sabia que não sabia responder. Olha a cara que ele faz, veja de novo. Ano 200 e alguma coisa. Então o que é? Copta é oração. Olha o que acontece, ó. Primeiro ele vai responder, ele perguntou, o Vilela perguntou pra ele, copta o que é? Aí ele diz, copta é a oração, ele começa falando que copta é uma oração, aí depois ele já vê que não sabe do que tá falando, aí já fica, ele já faz assim. Porque ele errou, certamente, o que ele queria falar ali, certamente, copta é uma liturgia católica, só que ele deve ter trocado de liturgia por oração. E aí ele deve ter parado para refletir, né? Deve ter trocado liturgia por oração. Cabeça, já sabe que já tá passando vergonha, já tá quase falando, Vilela, me salva. E depois de fazer assim, de não saber o que falar, aí olha o que ele fala depois.
É um ramo do cristianismo ortodoxo. Não. É o ramo do cristianismo ortodoxo que nem existe ainda, né? Aí ele é corrigido pelo Lancaster. Naquela altura não, né? Não, claro. Não, claro, ele sabia, né? Ele sabia. Por quê? Porque no século II, século I, século II, existia a Igreja de Alexandria, formada por São João Marcos, a Igreja de Alexandria. Só que a Igreja copta, a Igreja Ortodoxa copta, veio depois de um cisma, né? Depois, quando teve a controvérsia da data da celebração da Páscoa, onde a Igreja de Roma entrou em conflito com a Igreja de Jerusalém, inicialmente, e depois a Igreja da Ásia, e aí a Igreja de Alexandria também comprou a briga dos outros dois, e aí ficou Roma contra Jerusalém, Antioquia e Alexandria, né? As três querendo comemorar a Páscoa igual a data dos judeus, em 14 de Nissan, Roma querendo comemorar no primeiro domingo, depois do 14 de Nissan, e aí Roma excomungou os outros três. E aí, depois dessa excomunhão, surgiu a Igreja Maronita, Antioquia, e a Igreja Copta, em Alexandria. E aí por isso que o Lucas fala, não, a Igreja Copta, a Igreja Ortodoxa Copta, só surgiu depois dessa excomunhão, desse cisma. Antes não tinha igreja copta, existia a igreja de Alexandria. Copta era a língua falada lá, entendeu? Isso que é o contexto de tudo, né? Mas o pastor ainda depois ele agradece o Lucas, ele fala, não, muito obrigado, você me salvou aqui, eu não sabia disso aí, né? Eu não saberia responder. O pastor ainda teve o ex-pastor, né? Teve a humildade de agradecer e falar, não, muito obrigado, você me salvou aqui, né? Ele só não quis falar naquela hora porque, né, não queria esbanjar conhecimento, né? Então não, cara, é uma coisa sinistra. Não quis esbanjar conhecimento, ele reconheceu que não sabia, ele agradeceu, ele ainda falou ali, só que você cortou, ele ainda falou, muito obrigado, você me salvou aqui. E se vocês forem ver o podcast lá, aparece ele falando, você me salvou. Né? O nível do amadorismo do sujeito que foi pra esse podcast. E tá explicado, né? Tá explicado porque ele fugiu, que nem o covarde, que nem o frango, de debater comigo. E também de debater, falar, eu debato com você só se você tiver esposa e filhos, né? Quando você tiver esposa e filhos, aí eu debato com você, né? E tem gente que fala que não fugiu. Ele só impôs algumas condições, né? Alguns requisitos, né? Tá certo, né? Aí depois eu falei, então debate com o Thiago Dutra, porque ele é casado, né? Então se a desculpa pra não debater comigo é essa, então debate com ele, que ele tá te esperando ansiosamente. Inclusive o próprio Thiago fez esse desafio pra ele no canal dele. E mais uma vez ele fugiu de debater com o Thiago. E agora ele já sabe por quê. Se o cara passa vergonha sendo refutado por um outro católico que ele mesmo. Nossa, aí fica o Banzoli se humilhando, implorando, debata comigo, por favor, Marcelo Andrade, debata comigo, por favor. Se não quiser debater comigo, debata com meu namorado, com meu amigo Thiago Dutra, por favor, debata comigo. Ele fica se humilhando, cara. Ele debate se ele quiser. Ali pra socorrer ele. Imagina debatendo com a gente. Imagina o que viria por aí. Certo, aqui vão começar as fraudes históricas que ele vai trazer. A luterana patrística, mentindo sobre um monte de coisa, falando um monte de informação sem fonte nenhuma, que a gente vai ver a partir de agora. Vamos lá. O primado do bispo de Roma. Já no século II, a gente tem evidências em escritos, por exemplo, de Santo Inácio de Antioquia, Santo Ireneu de Lyon, de que o bispo de Roma tinha primazia sobre os demais. E o bispo de Roma exercendo a sua autoridade, Sim. sobretudo no século III. O bispo de Roma exercendo a sua autoridade e ele usando como base pra isso. E Inácio de Antioquia e depois ele também usou Ireneu. Vamos ver os dois, mas vamos primeiro começar com o Inácio. Eu tenho um artigo aqui, ó, de 10 anos já que ele já foi refutado, né? Inácio de Antioquia reconhecia o primado do bispo romano. E aqui a gente vai ver que não apenas ele não reconhecia, obviamente, como o bispo romano, ele nem sequer é citado nas cartas de Inácio. Inácio escreveu 7 cartas às 7 igrejas e ele nunca nem sequer menciona o bispo de Roma. Em nenhuma dessas cartas que ele escreveu às outras igrejas e nem mesmo a própria igreja de Roma. E o curioso é que ele menciona bispo, de presbíteros e diáconos e todas as cartas que ele escreveu às outras igrejas, para se referir, claro, ao bispo local dessa igreja, né? E também aos presbíteros dessas igrejas e aos diáconos dessas igrejas. Ele sempre menciona essa tríade de bispo, presbíteros e diáconos, sem nunca mencionar uma autoridade suprema, eles, o Papa, o Sumo Pontífice, o bispo dos bispos, né? O bispo universal, como o ex-pastor aqui diz que Inácio reconhecia. Agora, inclusive aqui eu mostro as citações da carta dele aos magnésios, australianos, a Policarpo também, ele escreveu uma carta a Policarpo, aos Efésios, aos filadelfienses, aos hermeniotas, enfim, a todos eles ele fala dessa tríade, né? Do bispo local, que é a autoridade daquela igreja, também presbíteros e diáconos. Aí quando ele vai falar da igreja de Nossa, o que ele está dando a entender é o seguinte, Santo Inácio de Antioquia não gostava do bispo de Roma. Ele escreveu 7 cartas para 7 igrejas. 6 igrejas ele mencionava os bispos,
Mas o de Roma ele não menciona porque ele não gosta, ele era antipapista, ele não gostava do Papa, ele não gostava do bispo de Roma. Cara, por que Santo Inácio, provavelmente, por que Santo Inácio de Antioquia não menciona o bispo de Roma quando ele escreve para os romanos? Roma era quem estava perseguindo os cristãos. Ele escreve as cartas para seis igrejas que estão na Ásia Menor. 6 igrejas que estão na Ásia Menor. Quando ele escreve para Roma, ele está escrevendo para a capital, para o lugar onde está a sede da perseguição, onde está perseguindo. Naquele momento, Roma estava em plena perseguição, 100%. Perseguindo, e inclusive ele estava sendo levado para Roma para ser morto em Roma. Se qualquer historiador honesto vai concluir que, naquele momento, provavelmente, a sede de Roma, a cátedra de Roma, estava sem bispo, porque quem sentasse lá como bispo de Roma seria morto. Alguém que fosse alçado ao cargo de bispo seria morto no dia seguinte. Provavelmente a sede lá estava, como costumam dizer, né, estava vacante. Mas não porque não aceitavam o bispo, mas porque qualquer um que se arrogasse a bispo, fosse levado ao cargo de bispo lá em Roma, na cidade de Roma, seria executado. Lá era a capital da perseguição, estavam perseguindo cristãos. Vocês acham que eles iam admitir um líder dos cristãos lá? Qualquer historiador honesto que você perguntar vai falar isso. Provavelmente, não só Santo Inácio, na época de São Policarpo também, estava tendo a mesma perseguição. Provavelmente não tinha um bispo em Roma por causa disso. Qualquer historiador honesto vai dizer, não tinha bispo em Roma, porque se tivesse, seria morto, seria martirizado. Por isso que ele não escreve para o bispo lá, porque não tinha um bispo lá. Isso é uma questão de lógica, dedução lógica. Mas se você pegar, e eu aconselho vocês a lerem, inclusive você protestante, que por acaso vira a assistir esse vídeo, leia as 7 cartas, e depois leia com cuidado a carta aos Romanos de Santo Inácio. Aí você compare a saudação de Santo Inácio a todas as igrejas, compare com a saudação que ele faz à igreja de Roma. E veja a diferença. Veja a diferença que ele faz na saudação às outras igrejas e a saudação que ele faz para os romanos. É tipo assim, nas outras igrejas ele fala assim, ó, oi, bom dia, boa tarde, bom não sei o quê, saudação. Quando ele chega aos romanos, ele faz uma ode à igreja de Roma. Roma, ele escreve também uma carta à igreja de Roma. Veja só que curioso, ele não menciona nenhuma vez a autoridade do bispo. Ou seja, justamente na igreja, onde teria o suposto bispo supremo de todas as igrejas. Não teria, porque se tivesse, seria morto. Roma estava perseguindo. É como você querer que Roma, na época de Nero, tivesse uma autoridade lá. Seria morta, assim como foi morto São Paulo, São Pedro. Liderava do alto da sua cátedra de Pedro, ele não menciona nenhuma única vez esse tal bispo, né? Veja só que curioso. E pior, na introdução à carta à igreja de Roma, ele vai falar da igreja que preside na região dos romanos. Ele não fala da igreja que preside sobre o mundo inteiro. A igreja que preside na região dos romanos. Agora eu pergunto para vocês. Eu pergunto, meu Deus do céu, deixa eu... Coincidentemente, para uma live futura que eu estou fazendo, fechada para membros, daquela série que eu estou fazendo sobre eclesiologia, eu preparei uma live sobre a pentarquia católica, né? E lá eu comentei sobre as cartas de Santo Inácio. E essa carta aos Romanos, eu tenho ela separada, porque eu vou mostrar no vídeo, na live. Deixa eu ver se eu acho ela aqui.
Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu vou ler como que Santo Inácio de Antioquia ele sauda a Igreja de Roma. Então, veja aqui como que Santo Inácio de Antioquia ele saúda a Igreja de Roma. Olha o que ele fala. Inácio, também chamado Teófilo, a Igreja que recebeu misericórdia pela grandeza do Pai Altíssimo e de Jesus Cristo, seu Filho único, Igreja amada e iluminada pela vontade daquele que escolheu todos os seres, isso é, segundo a fé e a caridade de Jesus Cristo, nosso Deus. Ela quem? A Igreja Romana, que também preside na região da terra dos romanos. Digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada bem-aventurada, digna de louvor, digna de êxito, digna de pureza, e que preside a caridade na observância da lei de Cristo, e que leva o nome do Pai. Saúdo-a também em nome de Jesus Cristo, Filho do Pai. Então, ele diz que a Igreja de Roma preside na caridade e na observância da lei, ela preside. E ele fala que, o Banzoni mesmo, ele diz, que a Igreja de Roma, ela preside as igrejas na região dos romanos. Agora eu pergunto, qual era a região dos romanos? A região dos romanos era todo o Império Romano, todo o oicumene, toda a terra. Os romanos não mandavam em todo o império. Quando fala que a Igreja de Roma presidia em todo o território romano, está dizendo que a Igreja de Roma presidia em todo o Império Romano. Aí ele vem me falar que a Igreja de Roma nunca teve supremacia sobre todo mundo. Ele acabou de ler, o próprio texto que ele leu diz isso. Ou ele acha que a região, a região de Roma se limitava ali à cidade de Roma, ali, em volta ali da cidade de Roma. A região de Roma era todo o Império Romano, meu irmão. Ela presidia todo o Império Romano. É isso que a carta está dizendo. Mas ele vem e insinua que essa região dos romanos se limita ao quê? A região da cidade de Roma. Pelo amor de Deus. Se eu falo para você que no século I, a região dos romanos é todo o Império Romano, ou é todo a região da cidade de Roma, o que faz mais sentido? E ele mesmo fala, vou voltar para vocês verem. Ó, região dos romanos, o que faz mais sentido? Região dos romanos é todo o Império ou só a cidade de Roma? Teria o suposto bispo supremo de todas as igrejas que liderava do alto da sua cátedra de Pedro. Ele não menciona nenhuma única vez esse tal bispo, né? Veja só que curioso. E pior, na introdução à carta à igreja de Roma, ele vai falar da igreja que preside na região dos romanos. Ele não fala da igreja que preside sobre o mundo inteiro. Região dos romanos. E qual que era a região dos romanos no século I? A região dos romanos no século I era todo o Império Romano. Pega o mapa do Império Romano lá, todo o mapa do Império Romano é região dos romanos. É o oicumene. Meu Deus, que ignorância, que burrice. Tem uma jurisdição universal, que ele fala que não, ela apenas preside na região dos romanos, ou seja, A região dos romanos. era uma jurisdição limitada, uma jurisdição É limitada ao Império Romano. local apenas, e não uma jurisdição universal. Inclusive é isso que vai constar no cano 6 do Conselho de Nicéia, que é o primeiro concílio ecumênico da história da igreja. Esse cano de Nicéia, eu acho que é a terceira vez que ele utiliza esse cano de Nicéia. O que é esse cano de Nicéia? Quando Constantino fez o concílio de Nicéia, ele queria acabar com as brigas. Ele queria acabar. Ele falou, ó, é o seguinte, vamos acabar com esse negócio de livro aí que, sabe, que vocês não gostam, esse negócio de arianismo, esse negócio de data da Páscoa aí, vamos acabar, entendeu? Aí ele acabou. Sabe aquilo que eu falei sobre a igreja de Alexandria? Que a igreja de Alexandria, a igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém estava brigando com a igreja de Roma sobre a data da Páscoa. Constantino falou, ó, é o seguinte, cara, eu
Eu vou tolerar vocês, mas eu não quero que vocês fiquem brigando. Isso é o normal. É normal o imperador querer isso. Eu não quero briga aqui no meu império. Então eu vou tolerar vocês, mas eu quero que vocês, né, parem de brigar. Aí o que o imperador Constantino fez? Eu vou decidir o seguinte: para acabar com a briga, vou fazer o seguinte: a igreja de Jerusalém vai mandar em Jerusalém. Eu dou liberdade para a igreja de Jerusalém ser independente. A igreja de Alexandria, eu dou independência para ela, ela vai ser independente. A igreja de Antioquia vai ter independência, ela vai mandar em Antioquia. Só que a igreja de Roma vai mandar no resto do império. Vai continuar sendo a igreja de Roma. Vai continuar mandando na região dos romanos. Vai continuar sendo a igreja do meu império, a igreja de Roma. Vai continuar mandando na região dos romanos, no meu império. É isso que ele fez. Então Jerusalém manda lá em Jerusalém, Antioquia tem autonomia em Antioquia, Alexandria tem a autonomia em Alexandria, só que a igreja de Roma, né, que está brigada com as outras três, ela manda no resto tudo. Pronto, foi isso que o concílio, esse cânone definiu. Acho que já é a quarta vez que o Banzoli vem com essa história desse cânone, deturpando. Vamos ver o que ele vai falar desse cânone aqui. Vai falar o seguinte: o bispo de Alexandria terá jurisdição sobre Vou voltar um pouquinho. seis do Concílio de Nicéia, que é o primeiro concílio ecumênico da história da igreja, vai falar o seguinte: o bispo de Alexandria terá jurisdição sobre o Egito, Líbia e Pentápolis, assim como o bispo romano sobre o que está sujeito a Roma. Assim também O que está sujeito a... Meu Deus do céu. Século IV. Imperador Constantino. O que estava sujeito a Roma? Eu pergunto para você aí no chat, meu irmão. Ano 325. O que estava sujeito a Roma? Todo o Império Romano. O que esse cânone está dizendo é que todo o Império Romano estava sujeito à Igreja de Roma. Todo o Império Romano. Todo o Oicumene. Com exceção de Jerusalém, Antioquia, Alexandria. Com essas exceções. O resto, tudo estava sujeito a Roma. É isso que ficou definido. O que esse cidadão está falando é que somente Roma só tinha jurisdição sobre a cidade de Roma. Meu Deus do céu. E o resto do império ficou a Deus dará. É isso que Constantino definiu. Constantino definiu que Roma só mandava na cidade de Roma. O resto do império, ninguém não tem dono. Não tem dono. É tudo protestantismo. Está liberado. Pode vir qualquer pastor fundar sua igreja. Que maluquice. Eu vou voltar aqui para ver se é isso mesmo, se eu entendi direito o que ele falou. Meu Deus do céu. universal, que ele fala que não, era apenas presídio da região dos romanos, ou seja, era uma jurisdição limitada, uma jurisdição local apenas, e não uma jurisdição universal. Inclusive é isso que vai constar no Cânon 6 do Concílio de Nicéia, que é o primeiro concílio ecumênico da história da igreja, vai falar o seguinte: o bispo de Alexandria terá jurisdição sobre o Egito, Líbia e Pentápolis, assim como o bispo romano sobre o que está sujeito a Roma, assim também o bispo de Antioquia e os outros sobre o que está sob sua jurisdição. Então veja que aqui a jurisdição do bispo romano era local e tão limitada quanto a do bispo de Alexandria e também do bispo de Antioquia. Os três tinham uma jurisdição que era... Meu Deus, que burrice. Meu Deus, perdoa, Senhor. Perdoa essa burrice, Senhor. Perdoa. Ele não sabe o que diz, ele não sabe o que faz. local, nenhum deles tinha uma jurisdição universal. Então isso aqui já quebra completamente com a teoria dele de que o bispo de Roma tinha uma jurisdição sobre o mundo inteiro. E mais ainda de que o bispo, que o Inácio reconhecesse essa suposta... Ele acabou de dizer que a igreja de Roma tinha jurisdição sobre todo o Império Romano, com exceção de Antioquia, Alexandria e Jerusalém. Aí vem dizer que não tinha jurisdição sobre todo mundo. Meu Deus, que burrice. Inclusive eu tenho um artigo, esse artigo aqui, onde eu vou listar 20 historiadores e teólogos católicos, os mais gabaritados, os mais reconhecidos, que reconhecem que não...
Deve ser os mais gabaritados e reconhecidos, os mais maiores de todos os tempos. Dia papado da igreja antiga. E vai ter vários historiadores desses que eu vou citar aqui. E um deles, inclusive, tem vários que vão reconhecer isso agora. O que eu acho mais impactante é o testemunho do Raymond Brown. Por quê? Porque além de tudo, os livros dele tem o imprimatur da igreja romana, que é a garantia de que o livro está livre de erros teológicos. E aqui, olha o que ele vai dizer, esse historiador católico, esse padre, além de tudo, ele é padre, sacerdote católico romano. Olha o que ele vai dizer. Obviamente, os cristãos do primeiro século não teriam pensado em termos de jurisdição ou de muitas outras características que têm sido associadas ao papado ao longo dos séculos. Nem os cristãos que viveram no tempo de Pedro teriam totalmente associado Pedro com Roma, uma vez que foi provavelmente só nos últimos anos da sua vida que ele veio a Roma. Nem seu respeito dos primeiros cristãos pela igreja em Roma foi desenhado pelo martírio de Pedro e Paulo lá, ou por uma história posterior de preservação da fé da igreja romana contra a heresia. E aí, em outro trecho, ele vai dizer: em algum lugar do segundo século, provavelmente na metade do século, a igreja romana desenvolveu a estrutura de um singular bispo e colégio de presbíteros, assim como outras igrejas tinham desenvolvido ou desenvolviam essa estrutura durante o segundo século. A partir deste momento, o presbítero, reconhecido como líder da igreja romana, especialmente em matérias pertinentes às relações com outras igrejas, foi chamado de bispo. Antes do desenvolvimento do bispo singular, várias questões da igreja romana eram tratadas por um grupo de presbíteros, mas inevitavelmente, no grupo, o indivíduo destacou-se como um natural e implicitamente reconhecido líder para um específico propósito. Então aqui ele está dizendo, ele está explicando, na verdade, por que Inácio de Antioquia, ele não vai nem mesmo citar o bispo romano em nenhuma das cartas dele, a nenhuma igreja, nem as outras igrejas, nem mesmo a própria igreja de Roma. E isso sim, isso a gente pode caracterizar como revisionismo histórico. O cara vem dizer, e o Banzoli usa, um cidadão, não sei quem que é esse cidadão, vem dizer que não, Pedro não fundou a igreja de Roma, nunca foi líder da igreja de Roma, São Paulo também não. Vai contra tudo e contra todos, né? Vai contra Orígenes, Eusébio, Santo Irineu de Lyon, contra todos os fatos. Isso é negar a realidade. Isso é negar os fatos. Não, Pedro esteve lá nos últimos dias de vida. Pedro esteve lá hoje, morreu amanhã. Pedro viveu poucos dias lá. São Paulo também. São Paulo esteve lá, chegou hoje em Roma, no dia seguinte foi morto. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Essa é a qualidade de historiador que o Banzoli traz. E essa questão, esse negócio de primazia, de bispado de Roma, só surgiu a partir da metade do segundo século. Eles falam isso porque é onde tem vamos dizer assim, o registro mais antigo, que a gente tem acesso, que é o Cânone de Muratori, né? O Cânone de Muratori vai falar, né, que quando Hermas escreveu o Pastor, o irmão dele ocupava a cátedra de Roma. O irmão dele era Pio. Então, Pio ocupava a cátedra de Roma. E aí é o registro mais antigo que a gente tem. Só que Pio é um dos sucessores de Pedro. Santo Irineu, quando ele vai descrever a sucessão de São Pedro, né? O Pio está lá. Pio ele foi bispo de Roma ali entre o ano 145 e 150, se não me engano. E por esse ser o registro mais antigo que nós temos, eles usam isso para dizer que não, é a partir dali que começou o bispado em Roma. Então, porque em Roma nem mesmo tinha a figura de um bispo, no episcopado monárquico, né, de um bispo único, com autoridade local sobre outros. Não tinha. A lista de Santo Irineu é maluquice. Santo Irineu inventou aquilo, né? Santo Irineu, que é discípulo de Policarpo, que é discípulo de São João, inventou. Tá certo. Sobre os diáconos aqui, ele vai dizer claramente que essa estrutura de um episcopado monárquico só vai surgir, como ele fala aqui, provavelmente na metade do século. Ou seja, antes disso, Roma nem mesmo tinha um bispo. Então, pra você ter uma ideia, ela era... Não tinha. Roma ficou sem ninguém, né? Pedro chegou lá e morreu no dia seguinte, Paulo chegou lá e morreu no dia seguinte, aí ficou décadas, um século sem bispo, aí foi ter o primeiro bispo lá no ano 150. Faz sentido, né? Com certeza. presidida por um colegiado de presbíteros. Por isso que não tem nenhum bispo que Inácio menciona quando ele faz uma carta a eles, a igreja de Roma, ali no início do segundo século depois de Cristo. Então veja como que os próprios historiadores e teólogos católicos mais gabaritados vão refutar a teoria do charlatão. Os mais gabaritados,
Meia hora. Isso. Que nem esse daqui, que não sabe o que tá falando, esse e o outro lá, do ex-pastor que fugiu do debate comigo, né? Porque eles vão falar um monte de coisa que eles não sabem do que estão falando e que são refutados pelos próprios teólogos e historiadores católicos mais sérios. E não foi só isso que ele disse, ele também mentiu sobre Irineu de Lyon. Ele falou que Irineu de Lyon, ele é a prova prática de que o bispo romano exercia, né, na prática, esse episcopado, né, sobre os outros bispos, tendo uma jurisdição universal sobre todos eles. Eu tô aqui com o livro do Eusébio de Cesareia, que é o pai da igreja, que ali do terceiro... Meu Deus. Quer dizer, Lucas Lancaster fala de Santo Irineu. Aí o Banzoli, para refutar o Lucas Lancaster, em vez de citar Santo Irineu, vai e usa Eusébio. Tá certo. Né? século, que ele escreveu uma obra muito famosa, muito conhecida, chamada História Eclesiástica, onde ele vai no livro 5º dele, mais especificamente aqui no capítulo 24, ele vai falar, olha o que ele vai falar aqui sobre Irineu, do combate, o embate que teve entre o bispo romano e outros bispos orientais. Olha o que ele vai dizer, eu vou colocar mais um aqui para ficar mais fácil de ler. Ante a isso, Vítor, que presidia a igreja de Roma, tentou separar em massa da união comum todas as comunidades da Ásia e igrejas limítrofes, alegando que eram heterodoxas, e publicou uma condenação por meio de cartas proclamando que todos os irmãos daquela região, sem exceção, estavam excomungados. Mas esta medida... Nossa, ele tá pegando novamente a briga. Eu acho que ele descobriu isso recentemente, cara, porque, cara, já ele usa isso, já acho que é o 4º vídeo que ele usa isso, e nesse vídeo já é a 3ª vez que ele cita isso. Ele está citando novamente o cisma lá que teve, por causa da data da Páscoa. Isso que ele está lendo é Eusébio mencionando sobre a briga lá de Roma com Antioquia, Alexandria e Jerusalém sobre a data da Páscoa, né? Onde Roma excomungou, né, os outros 3, né? E de fato, o Papa de Roma excomungou. E veja bem o tiro no pé. Veja o tiro no pé. Ali está dizendo que, acho que é Sérgio, né? Excomungou os outros patriarcas. Se excomungou é porque tinha autoridade, né? Ora, eu não vou ser excomungado por alguém que não está superior a mim na igreja, né? Então ali ele está mencionando Eusébio falando sobre a excomunhão que Roma deu para os outros, né? E isso aí teve até um nome teve um nome de heresia, né? Esses patriarcas foram chamados de quatrocenários, quatrocenários, se eu não me engano. Quer dizer 14, né? Que é o nome da heresia que foi dada para eles, né? 14. Eu não lembro o nome da heresia certinho. Mas eles foram excomungados. Mas eu achei curioso, porque o Lucas Lancaster cita Santo Irineu, aí o Banzoli vai e pega Eusébio falando de uma coisa que não tem nada a ver com o que o Lucas citou. É um malabarismo, cara. Mas eu vou voltar aqui para ver o Lucas citando aqui. Então, isso aqui que o Lucas está citando é aquela polêmica lá da data da Páscoa. As comunidades da Ásia e igrejas limítrofes, alegando que eram heterodoxas, e publicou uma condenação por meio de cartas proclamando que todos os irmãos daquela região, sem exceção, estavam excomungados. Mas esta medida não agradou a todos os bispos, que por sua parte exortavam-no a ter em conta a paz e a união e a caridade para com o próximo. Conservam-se, inclusive, as palavras destes, que repreendem Vítor com bastante energia. Entre eles está Irineu, na carta escrita... Sim, é Vítor, não é Sérgio, né? O bispo de Roma, lá no caso, é Vítor, não Sérgio. Em nome dos cristãos da Gália, dos quais era chefe. Irineu concorda que é necessário celebrar unicamente no domingo o mistério da ressurreição do Senhor. No entanto, com muito bom senso, exorta Vítor a não amputar igrejas de Deus inteiras que haviam observado a tradição de um antigo costume. Ou seja, eles não... É a primeira vez que iria acontecer um cisma na igreja. Vocês percebem a gravidade que estava acontecendo? É a primeira vez que o bispo de Roma e excomungar um outro patriarca. É a primeira vez dentro da igreja. Século II, eu acho. Século II, século III. Acho que ano 200 e pouco. É a primeira vez que o bispo de Roma ia excomungar um outro patriarca. Isso era algo muito grave, estava acontecendo pela primeira vez. Daí o fato dos outros bispos, os outros, ficarem desesperados, muitos ficarem contra, ficarem temerosos, não quererem isso. Um ali chegou ao ponto, eu não sei quem ali falou, que chegou ao ponto de dizer que
ele iria amputar a igreja, para pensar muito bem, porque ele estava amputando a igreja, ou seja, cortando um membro da igreja. E realmente era algo sério, né, que estava acontecendo. Não era brincadeira, né? Mas é algo que tinha que ser feito. Então, nem todos ficaram do lado do Papa nessa ocasião, nessa situação. Mas foi algo que foi necessário ser feito, né? E isso é normal. Hoje, quando o Papa toma uma decisão grave, decide expulsar alguém, excomungar alguém, sempre tem uma ala da igreja que fica contra. Quando o Papa cria um cisma com alguém, com algum grupo, né, excomunga algum grupo, sempre tem dentro da igreja uma ala que é contra, que condena, que vai contra. Sempre. Nem toda decisão do Papa é unanimidade dentro da igreja, mas é o Papa. Ele tomou decisão, pode espernear, meu filho, mas está tomada. E isso foi o que aconteceu com o Vitor. Ele tomou a decisão, os outros bispos criticaram, condenaram, a decisão permaneceu até hoje. E há muitas outras coisas. Então veja que interessante que ele vai dizer aqui, né? Em primeiro lugar, ele vai acabar com aquela tese de que o bispo romano de fato exerceu essa primazia, essa jurisdição universal. E que na única vez que ele tentou fazer algo do tipo, eu vou usar... Não foi a única vez, foi a primeira vez. Não foi a única vez, foi a primeira vez. E ele não tentou, ele usou. De fato, isso aí foi consumado, ele excomungou, foi consumado. Então você vê que ele manipula as coisas, ele distorce, né? Então não foi a única vez, foi a primeira de muitas, e ele não tentou, ele fez. De fato, se consumou isso. Uma suposta autoridade para excomungar os outros bispos, ele foi repreendido pelos outros Foi repreendido, mas fez. bispos. Ele vai dizer, né, que esses bispos aqui, eles repreendem Vítor com bastante energia. Agora, se ele tivesse realmente autoridade para excomungar todos os outros bispos, né, para fazer o que ele quisesse na igreja, como se fosse realmente um papa, como a gente entende hoje, então ele teria conseguido excomungar esses bispos, né? Não, hoje o Papa toma decisão e é repreendido várias vezes. Isso é normal. O Papa tomar uma decisão hoje e ser repreendido é normal. O que tem de cardeal que esperneia e vai contra? Você acha que antes não era assim também? É você que está querendo manipular, meu irmão. Você que está querendo manipular, está querendo fazer um revisionismo, né? Boa tentativa, mas não deu certo, não. Teria feito aquilo que ele queria. Ele teria imposto a sua opinião sobre todas as outras igrejas. Mas impôs, meu filho. Você vai dizer que isso aí não foi concretizado? Você acha que essa excomunhão não aconteceu? Tanto é que você mostrou a ata do concílio de Nicéia. Nicéia foi bem depois disso aí, dizendo que isso aí já tinha acontecido. Inclusive as igrejas orientais. Só que ele não conseguiu fazer isso, ou seja, ele não Conseguiu. conseguiu impor aquilo que ele queria na época dele, como pior do que isso. Até mesmo o próprio Irineu estava entre aqueles que vai repreender o bispo de Roma com bastante energia. E isso que o próprio Irineu, ele era ocidental, porque ele era Irineu de Lyon. Lyon é uma região da França, a França é ocidental. Então por isso que ele era aqui, o próprio Osório vai dizer que ele era da turma que considerava que o domingo era o dia que devia ser comemorada a Páscoa. E mesmo assim, ele não fica do lado de Vítor, do bispo romano, nessa tentativa de excomungar os outros bispos, de impor a opinião dele sobre os demais. Pelo contrário, ele tá na turma dos que vai repreender Vítor com bastante energia. Ele vai dizer aqui, né, que entre eles estava Irineu. Então, olha que coisa, né? Temos aqui uma prova histórica de que, em primeiro lugar, o bispo romano não tinha autoridade para excomungar os outros bispos, porque ele não conseguiu fazer isso nessa ocasião. Os outros bispos, eles não vão se sujeitar ao bispo romano. Tipo, o Papa falou, tá falado, a gente vai simplesmente obedecer, que nem ocorre hoje na igreja romana. Não, eles vão repreender o bispo romano, e entre eles está justamente o Irineu de Lyon. E até hoje a gente vê que os bispos orientais, eles continuam em conformidade com a tradição deles, que se preserva desde aquela época lá. Inclusive vai dizer que Policarpo vai ser um dos que vão testemunhar essa tradição antiga, né? Sendo que Policarpo... Sim, continua até hoje por causa do concílio de Nicéia. Você acabou de ler o cânone lá, meu irmão. Cânone sexto do concílio de Nicéia. Você acabou de ler o concílio de Nicéia, Constantino dando autorização. Por isso que eles têm até hoje a prática. É burro pra caramba, você é burro, hein? Ele ouviu o evangelho do próprio apóstolo João. E mesmo assim, eles vão ter a desfaçatez de falar que essa tradição dos orientais está errada, né? E a tradição certa é a do bispo romano. Então, enfim, aqui a gente já vê a prova de que tudo que eles estão falando é completamente errado, porque na prática, quando teve uma ocasião onde efetivamente o bispo romano tentou usar uma suposta autoridade para impor uma doutrina sobre os outros bispos, ele não conseguiu fazer nada do que ele queria e ainda foi repreendido pelos outros bispos, inclusive o próprio Irineu, né? Pra jogar pá de cal em cima deles, né? Agora vamos continuar. Então, vocês perceberam, né? Lucas Lancaster citou Santo Irineu, dizendo que Santo Irineu reconhecia a autoridade da igreja romana e do bispo romano sobre as outras. Santo Irineu. Aí o Banzoli, para refutar o Lucas Lancaster, ele usou Santo Irineu? Não. Ele pegou Eusébio e usou um texto de Eusébio que não tem nada a ver com a história.
novamente, né? Vou ter que recorrer ao material que eu preparei aqui para a minha próxima live, né? Graças a Deus. Você vê como que é a coincidência da casa, né? Eu tenho um texto aqui de Santo Irineu falando sobre Pedro e Paulo em Roma. Então, esse material aqui eu vou usar numa live futura sobre eclesiologia. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. E aqui sim, aqui é o que Santo Irineu fala, não é o que Eusébio fala de uma coisa que não tem nada a ver com a história. É complicado. Vou compartilhar com vocês. Aqui é Santo Irineu. Santo Irineu, Diversos Héreses, livro 3. O que Santo Irineu fala? Mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta as sucessões de todas as igrejas, limitarmos-emos à maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos. Ou seja, quem constituiu a igreja de Roma? Pedro e Paulo. Santo Irineu está falando que quem fundou a igreja em Roma, quem foram os fundadores da igreja romana? Pedro e Paulo, os dois gloriosíssimos apóstolos, indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pela sucessão dos bispos. Ou seja, Santo Irineu está falando que a fé de São Pedro e São Paulo chegou até ele através da sucessão dos bispos. Efetuaremos todos os que, de alguma forma, quer por efetuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, que é o caso do Banzoli, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, aí, ó, o que Santo Irineu fala sobre a Igreja de Roma? Santo Irineu, deve necessariamente estar de acordo com ela. Ela quem? A Igreja de Roma. Por causa da sua origem mais excelente. Toda a igreja, ou seja, toda a igreja tem que estar de acordo com Roma. Isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Perceberam? É disso aqui que o Lucas Lancaster estava falando. Aí o Banzoli vai e usa um texto do Eusébio de Cesaré, que não tem nada a ver com Irineu de Leão, que o Lucas mencionou. Meu Deus do céu, cara. É uma desonestidade. Eu tenho dó sabe, no fundo, eu tenho dó dos protestantes que seguem o Banzoli, que tem no Banzoli um grande apologeta, um conhecedor da história, um grande, né, professor. No fundo, eu tenho pena, coitado. É cego guiando cego. Tadinho. Apelar pra uma falácia que já foi refutada, inclusive, por mim em outro vídeo. Vamos ver. O Devoção à Nossa Senhora, eu até mandei pro é Crato? É o Kratos ou o Lênio? Nem vai colocar, né? Eu mandei pra eles um fragmento da primeira oração à Nossa Senhora, que data do século III. Certo, isso daqui é uma mentira, uma fraude histórica completa que eu já desmascarei nesse meu vídeo aqui, refutando justamente o Lucas Lancaster, que é o cara que tá ali com ele, de 3 meses já atrás. Oração a Maria no século III, refutando o Lucas Lancaster. E aqui vai ser justamente o vídeo onde eu vou provar que essa oração não apenas não é do século III, como os estudiosos até hoje debatem e divergem entre si sobre a datação desse vampiro aqui. Inclusive a datação que eles dão é entre o século IV depois de Cristo e o século IX depois de Cristo. Pra você ter uma ideia de como há de debates e divergências a esse respeito. Agora, eles, como eles são um bando de charlatão, de picareta, né, de busteira, eles não apenas não vão falar nada de que existe um debate sobre a datação desse papiro, como ainda vão dizer que tá definido já, que é do século III, né? Pra você ver o nível como os caras são mentirosos, os caras mentem que nem sentem. E, obviamente, o Lancaster e o próprio ex-pastor viram esse vídeo aqui, porque teve 7 mil visualizações, que foi mais até do que teve o primeiro vídeo que eu fiz pra refutar o ex-pastor, que ele ficou sabendo, inclusive fez a resposta dele, e depois foi trucidado e fugiu do debate e nunca mais respondeu, né? Então, pra vocês verem como é que eles sabem que foram refutados, recusam-se a fazer qualquer tipo de contra-argumentação, porque eles sabem que não tem o que refutar, e mesmo assim eles continuam propagando essas mentiras aí. É pra você ver o caráter desses sujeitos aqui, que estão nesse podcast. Agora o Lancaster vai apelar. Então, é sobre aquela oração, né? Eu acho que o Marcelo Andrade trouxe essa questão no podcast, a oração Subtum Presidium, né? Que é, sim, datada do segundo século, terceiro século, ano 200 e pouco.
E, como o Lucas falou, há divergência na datação, porque tem historiadores, né? Lógico que vai ter historiadores que vai datar do século IV, né? Do século VII, século X, lógico. Tem historiador para datar de todo jeito. Assim como também vai ter historiadores, tem historiadores, eu posso mostrar, que vão datar, por exemplo, a segunda carta de São Pedro como sendo do segunda metade do segundo século, né? A Epístola de São Tiago também, né? Muitos historiadores datam ela do segundo século, a Epístola de São Tiago. Eu, no debate que eu tive, eu não lembro se foi com o próprio Banzoli ou com como que é o nome do outro rapaz lá? Esqueci o nome do outro rapaz, né? Quando eu estava debatendo sobre a questão do preterismo, eu falei que tem historiadores que datam o livro de Daniel como sendo do segundo século antes de Cristo, ano 100 e pouco, 160, entre 160 e ano 200 antes de Cristo. E o Banzoli, eu não lembro se é o Banzoli, mas ele ficou indignado. Não, isso aí, você está usando historiador aí, ateu, não pode, né? O livro lá é da época do próprio Daniel, de 600, 500 antes de Cristo, né? Mas, de fato, tem historiadores que datam, né? Pessoas que datam o livro de Daniel do século II antes de Cristo. Então, você vai achar datação, meu filho, para tudo quanto é gosto, né? Tem maluco que data a Subtum Presídio do século IV, século VII, século X. Então você vai ter que aceitar também as datações aí malucas do livro de Daniel, a segunda epístola de Pedro, a epístola de Tiago, tudo do século II, né? Então é aquilo, né? Quando me convém, eu uso historiador ateu, historiador anticristão. Aí quando não convém, não pode usar, né? Muito... Para um argumento muito conhecido, muito usado na apologética católica, que é da sucessão apostólica. Vamos ver o que ele vai falar. E isso aqui na Igreja Católica se chama de sucessão apostólica. Os apóstolos deixaram aqueles que deveriam substituí-los, governar a Igreja depois deles, que são os bispos. E de bispo em bispo, de geração em geração, se transmite a sucessão apostólica. Isso, que é da qual deriva a hierarquia católica, o governo visível da Igreja, isso existe, isso é identificável desde o primeiro século. Certo, o problema disso é que tem várias outras igrejas, inclusive que não estão em comunhão com Roma, ou seja, igrejas que a própria Roma considerava herética, embora hoje em dia seja ecumênica até mesmo com protestantes, luteranos e tudo mais, mas durante muito tempo, né, tratou como herege, excomungou e tudo mais, incluindo, por exemplo, a igreja de Antioquia. Aqui eu tô com uma lista aqui, lista dos patriarcas de Antioquia, que vai, olha que curioso, ainda por cima vai começar justamente com Pedro, porque de acordo com a tradição, Pedro foi para bispo de Antioquia antes mesmo dele, no final da vida dele, ir lá para Roma. Inclusive, você vai ter testemunhos patrísticos de que Pedro foi bispo de Antioquia, antes mesmo de ter qualquer testemunho de que Pedro teria sido bispo de Roma. Eusébio, por exemplo, que mesmo que eu li lá o trecho anterior da história eclesiástica, ele vai falar que Pedro foi bispo de Antioquia e nunca vai dizer que Pedro foi bispo de Roma, só para dar um exemplo. Agora, olha o que vai acontecer, vai ter uma lista que vai começar com Pedro em Antioquia como bispo, ele vai deixar como sucessor o Evódio, depois vai ter justamente o Inácio de Antioquia, o mesmo que a gente acabou de falar agora há pouco, e aí vai ter uma lista que vai indo, vai atravessando os séculos até chegar no atual, esse aí que é o João, ou John X aqui, né, que tá desde 2012 até o presente momento, ou seja, já 169 patriarcas ao longo dos séculos. Então aqui a gente tá vendo uma igreja que não está em comunhão com Roma, que faz parte daquele que é considerado hoje de igreja ortodoxa, e que, no entanto, tem a sucessão apostólica, e pior do que isso, é uma sucessão que começa justamente com Pedro, que seria, de acordo com eles, o primeiro papa. Ou seja, eles argumentam que os papas, eles são a autoridade máxima, suprema sobre toda a igreja, porque a autoridade deles deriva da autoridade de Pedro. Ou seja, Pedro teria sido o papa, o líder supremo da igreja, né, o maior de todos, e como os bispos de Roma teriam sido sucessores de Pedro, portanto, eles herdam essa autoridade que Pedro tinha. Por isso, o bispo de Roma, hoje, o Papa Francisco, no caso, ele é o Papa, né? Ele é o cara que tem a autoridade supontífice, a autoridade sobre o mundo inteiro. Entretanto, veja só que irônico, quando a gente vê, por exemplo, os patriarcas de Antioquia, que também são sucessores de Pedro, eles dizem que eles não herdam a autoridade de Pedro, né? Ou seja, o único que herda, por conveniência, a autoridade de Pedro é justamente o bispo de Roma, né? E quando a gente vê aqui o bispo de Antioquia, que também é sucessor de Pedro, ele não herda essa autoridade, porque se herdasse, eles teriam que dizer que existem dois papas na igreja, e pior, né? Que dois papas pregando doutrinas conflitantes, Você vê que burrice, meu Deus, que burrice, meu Deus do céu, que burrice. Eu não sei se ele fala isso porque ele é burro mesmo, ignorante, ou se ele fala isso, sabe, para enganar o pessoal, tadinho, o pessoal que acompanha ele. Ele está insinuando que se Pedro, ele foi bispo de outras igrejas, então os sucessores de Pedro nas outras igrejas têm que ter a mesma autoridade do sucessor de Pedro em Roma. Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu. Quem tem a mesma autoridade de Pedro, meu filho, é quem herdou a autoridade de Pedro. É quem herda. E quem herda é aquele que sucede ele quando ele morre. O bispo de Roma tem a mesma autoridade de Pedro, né? Porque foi em Roma que Pedro morreu, ele foi martirizado. Vamos supor que Pedro não tivesse morrido em Roma, ele tivesse morrido em Antioquia, onde ele era bispo. A sede da igreja seria em Antioquia, não seria em Roma. A sede da igreja católica seria em Antioquia. Mas Deus quis que fosse em Roma. Tanto é que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, tá São Pedro e São Tiago Maior estão presos lá. São Tiago é morto e São Pedro é solto. Tanto é que São Paulo está lá em Jerusalém para ser morto pelos judeus. Jesus fala, não, você vai ter que pregar em Roma. Dá seu jeito aí, dá seus pulos, você não vai morrer aí, não. Dá um jeito de se livrar aí e você vai ter que ir para Roma, porque eu quero que você vá até Roma. E ele deu um jeitinho de ir até Roma. Pedro e Paulo tinham que ir para Roma. E morrer em Roma, ser martirizado em Roma, para o sucessor deles em Roma ter a autoridade deles. Então a autoridade é herdada. Não vem de uma sucessão. A autoridade vem de uma herança, ela é herdada quando a pessoa morre. Então, São Pedro morreu em Roma. O sucessor dele, então, em Roma, depois que ele morreu, recebe a autoridade, herda a autoridade. Por quê? Porque quando ele saiu de Antioquia e deixou alguém em Antioquia, ele ainda estava vivo. A autoridade estava com ele, não podia ter duas autoridades iguais. Ou você é tão burro que você não entende isso. É uma coisa tão óbvia, mas parece que você é tão burro que você não entende isso. Eu vou desenhar para você. Pedro estava em Antioquia. Aí Pedro sai de Antioquia e deixa alguém no lugar dele. Pedro deixa um sucessor em Antioquia e vai para outro lugar. Vai, sei lá, para Roma. Aí está Pedro em Roma e o sucessor em Antioquia. O sucessor dele em Antioquia não pode ter a mesma autoridade dele, porque ele ainda está vivo. Ele está vivo. Como que esse aqui vai ter a mesma autoridade desse se esse aqui está vivo? Aí aqui ele morre. Depois que ele morreu, quem sucede ele aqui herda a autoridade. Você está entendendo? Será que desenhando você entende? É a mesma coisa de dizer, o Papa Francisco, ele era bispo em Buenos Aires. Agora, o bispo de Buenos Aires tem a mesma autoridade do Papa Francisco. Por quê? Porque ele também assumiu a igreja de Buenos Aires, onde Francisco era bispo. Meu Deus, meu Deus. Nossa Senhora, que burrice, meu Deus do céu. Nossa Senhora, dá agonia ouvir esses caras falando. Eita, voltei tudo. Nossa Senhora, eu apertei aqui sem querer, voltei tudo. Nem sei onde parou, onde que estava aqui. Sei lá, né? Deixa eu ver se eu acho onde é que eu estava aqui, que eu voltei tudo. Aqui. Tem várias doutrinas da igreja ortodoxa que não batem com as doutrinas da igreja de Roma. Então isso aqui é só uma palhinha pra vocês verem como que esse argumento da sucessão apostólica que eles dão Isso aqui é só uma palhinha para vocês verem como o Lucas Manzola é burro. é um argumento besta que não serve pra nada e que não resolve nada do problema que eles têm. Inclusive, se a gente for aprofundar, escavar um pouco mais a fundo isso daqui, a gente vai ver épocas, por exemplo, aqui eu tô com um artigo meu de 2020, que é parte do livro que eu escrevi a respeito, quando a igreja católica tinha 3 papas. Você tinha um papa lá em Avião, na França, tinha outro papa em Roma, e depois eles ainda fizeram outro papa em Pisa, né, pra vocês terem uma ideia, né? E ninguém na época sabia qual era o papa legítimo. Não, ninguém sabia, nossa. Ninguém sabia. Tinha um papa em Avignon, um papa em Pisa e um papa em Roma. Quem será que é o papa? Pergunto para vocês no chat aí. Tem um papa em Avignon, um papa em Roma e um papa em Pisa. Quem que é o papa? É igual hoje. Tá o papa. Vamos dar um exemplo para o Manzola deixar de ser, para ele ser menos burro. Vamos dar um exemplo. Hoje a gente tem o Papa Francisco em Roma.
Mas vamos supor que aí elege um Papa ali no Rio de Janeiro, um Papa lá em Taubaté, aí a gente tem um Papa no Rio de Janeiro, um Papa em Taubaté e um Papa em Roma. Quem que é o Papa legítimo? Oh, que dúvida! Aí tem um Papa lá no Haiti, tem um Papa lá no Congo e tem um Papa em Roma. Quem que é o Papa legítimo? Que dúvida, é agora. O que a gente vai seguir? Quem? O Papa que está em Roma ou o Papa que está em Pisa? Ou o Papa que está em Avignon, na França? Meu Deus do céu, é boa. Oh, dúvida cruel, né? Dúvida cruel, oh, burrice. Tem vários santos, vários doutores da igreja daquela época. Vários. Teve um que foi São Vicente Ferrer, que é um papa, que era um santo francês, estava na França, puxou sardinha pro lado dele, né? O único. Teve vários. Nossa, quem? Cita o nome de muitos desses vários. Eu desafio você, cita o nome desses vários santos aí que defenderam o antipapa. É porra pra caramba. Que falavam que o único papa legítimo era o de avião, e outros que falavam que era o único era o de Avião. Avião. O Papa de avião. Avião. O Papa do Boeing. Avião. Roma. Aí você vai ter vários deles brigando, xingando mutuamente. Inclusive, você vai ter vários santos nessa época, que era da turma dos papas de avião, que Vários santos, vários. Cita o nome desses vários aí. ficavam hostilizando os do outro lá, e chamando de herege, os de Roma, e vice-versa, né? Ninguém sabia qual era o papa verdadeiro. Aí hoje em dia é fácil, né? Você fala, não, os verdadeiros eram os de Roma, né? Os outros lá não eram os verdadeiros. Só que Hoje não, cara. Qualquer lugar. Sempre que tiver um papa em Roma, o Papa de Roma é o verdadeiro. Né? hoje é fácil, né? Naquela época ninguém sabia, porque o mesmo grupo de cardeais que tinha estabelecido o Papa em Roma é o mesmo grupo que tinha desfeito essa decisão que eles tinham feito e tinha estabelecido outro Papa lá. E havia, por isso que ficou essa confusão toda. E aí eu pergunto, né? Se tinha 2 papas e depois 3 papas, como é que eles vão saber qual era o legítimo sucessor de Pedro? E aqui tem só pra usar o texto bíblico, só pra eu falar que eu não usei a Bíblia aqui. Vamos lá pra Atos 20. Ah, que bom, né? Tá 2 horas já de vídeo, finalmente usou a Bíblia, né? Depois fala mal da tradição. 28, onde Paulo vai dizer o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Veja que Paulo vai dizer aqui que entre vocês mesmos, vocês quem? Os próprios bispos que ele estava falando ali naquela ocasião. Ou seja, o próprio Paulo estabeleceu bispos e presbíteros ali naquela igreja, na igreja de Éfeso, e ele vai dizer que entre eles mesmos, ou seja, entre os próprios bispos que o próprio Paulo tinha estabelecido ali naquela igreja, portanto que eram sucessores legítimos dos apóstolos, eles mesmos iriam torcer a verdade a fim de atrair os discípulos. Essa aqui é a prova mais forte de que você ser... Nossa, é a prova mais forte. Acabou, deixa eu ver aqui. Acabou com o papado, deixa eu ir embora, acabou. Falou? Cadê? Tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Now... Pelo amor de Deus. Nossa, esse texto dele acabou com o papado, acabou, destruiu. Nossa. O sucessor dos apóstolos, você tem a tal da sucessão apostólica, não é garantia de que você vai preservar a doutrina, porque o próprio Paulo falou que aqueles bispos que eram sucessores de apóstolos, eles não iriam manter a doutrina, e entre eles mesmos iriam surgir homens que iriam ser lobos devoradores do rebanho, né? Então, se a sucessão apostólica ela não garante a apostolicidade da doutrina, ou seja, o cara pode ter sido estabelecido por Paulo mesmo, ou por outros apóstolos, e mesmo assim ser um herege, se alguém que se desviou da verdade, se perverteu da verdade, e queria atrair outras pessoas pro erro, então tá mais do que provado que o argumento da sucessão apostólica não prova que realmente é alguém que tá pregando uma doutrina legítima, pura, e realmente como eles dizem, né? Ou seja, eles usam o argumento pra dizer que eles são a igreja certa, sendo que o próprio Paulo está desmontando aqui esse argumento aqui. Então, biblicamente falando, a verdadeira sucessão apostólica não é o bispo que sucede outro bispo e tal, como se isso fosse mais importante. Porque se fosse assim, Paulo ia falar, eu estabeleci vocês como bispos, então como vocês têm a legítima sucessão apostólica, fica tranquilo que vocês estão de boa aí, né? Não tem nenhum problema, vocês nunca vão se desviar, porque vocês são a legítima e autêntica igreja de Cristo. É isso que ele diz aqui? Não, ele fala pra ficar atentos, porque eles mesmos iriam ter gente ali que iria desviar da verdadeira doutrina. Então, a legítima sucessão apostólica à luz da Bíblia é pessoas que vão preservar a doutrina apostólica, ou seja, os ensinos que Paulo autenticamente ensinou, Jesus ensinou e todos os apóstolos ensinaram, e não simplesmente... Ué, mas não é a Bíblia? Está se contradizendo. Cadê o solo escritura aí? Você está sucedendo um bispo que sucedeu outro bispo e assim por diante, porque isso não garante a apostolicidade da doutrina, que era o que realmente importava. Agora vamos voltar para esse pastor para ver o que ele vai falar agora.
Por exemplo, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Ou seja, se a primeira carta a ser escrita foi aos Tessalonicenses, quer dizer que já existia uma igreja em Tessalônica. A pregação oral dos apóstolos precedeu a redação. Então veja só o argumento que tá usando, que é o mesmo argumento que os católicos dizem. Porque os apóstolos pregaram oralmente antes mesmo de escrever alguma coisa na Bíblia. Logo está aprovada a tradição oral. Acabamos com a sua escritura, né? O argumento é extremamente besta, né? Extremamente... Não. O que o pastor está dizendo, o ex-pastor está dizendo é que antes de Paulo escrever, ou seja, antes de existir o primeiro escrito que a gente tem na nossa Bíblia, já existia a igreja. É isso que Paulo está dizendo. Não interessa como foi fundada a igreja lá. Antes de Paulo escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, que é o escrito mais antigo do Novo Testamento, já existia a igreja de Tessalonicenses. Ou seja, o que o pastor está querendo dizer com esse argumento é que a igreja veio antes das escrituras. Ponto final. Isso é fato. É isso que ele está querendo dizer. Agora o Banzoli, pelo jeito, vai vir com aquele argumento do tradição oral, né? Que eu falei no início da live aqui. Lamentável. Bater em espantalho. Que lamentável. Por quê? Porque é óbvio que os apóstolos pregaram oralmente várias coisas que não foram escritas. O ponto é que a gente não tem como saber aquilo que os apóstolos pregaram oralmente. A gente só tem como saber aquilo que foi escrito por eles. Ou seja, apenas aquilo que foi escrito se preservou, aquilo que foi dito oralmente se perdeu. Um exemplo que eu sempre cito é, por exemplo, da pregação de Paulo quando Eutico morreu. Se a gente falar para Atos 20, o ator aqui, o Lucas, ele vai narrar uma pregação de Paulo aqui nessa ocasião, e ele vai dizer que depois disso, um jovem chamado Eutico, ele caiu em sono profundo, e depois morreu, e depois Paulo vai lá e cita ele. E aí, inclusive, teve um professor meu no mestrado que perguntou o que foi que Paulo pregou quando Eutico morreu. E aí ninguém soube responder. E por que ninguém soube responder? Ele próprio disse que é porque não foi escrito. Lucas apenas falou que Paulo pregou, mas ele não disse o que Paulo pregou. Agora, se realmente o argumento deles fizesse sentido, eles teriam que saber exatamente o que Paulo pregou aqui nessa ocasião. Porque, segundo eles, não é apenas aquilo que foi escrito que se preservou. Aquilo que foi pregado oralmente também se preservou de alguma forma. De boca em boca, um vai contando pro outro e até chegar ali nos ouvidos de um papa, de o que quer que seja. Então eles deveriam saber aquilo que Paulo pregou nessa ocasião, e eles não sabem. Por quê? Porque só aquilo que foi escrito é que se preservou com o passar do tempo. Eu tenho, inclusive, esse outro artigo aqui, Perguntas de um Protestante Curioso sobre a tradição oral romanista, um artigo ótimo que eu recomendo muito que vocês leiam, onde eu vou mostrar vários outros exemplos. O Eusébio de Cesareia, ele vai citar o Papias de Herápolis, que é o pai da igreja ali do primeiro século, para a passagem do segundo século, e esse Papias, ele vai mencionar outras coisas que teriam chegado até ele através de tradição oral, além de certas parábolas e ensinamentos estranhos do Salvador, além de outras coisas de natureza mais fabulosa. Ou seja, o Papias, ele teria ouvido supostamente mensagens que Jesus teria pregado oralmente, que teriam passado pelos apóstolos e dos apóstolos teriam chegado nele, e aí ele vai dizer que entre esses ensinos teriam certas parábolas de Jesus, parábolas que não estão nos evangelhos, e ensinamentos estranhos do Salvador. Aí eu pergunto pro católico, né, eu gostaria de fazer essa pergunta pessoalmente pro ex-pastor, se ele não tivesse fugido covardemente, né, infelizmente fugiu, então não tem como ter essa resposta, mas aqui eu perguntaria pra ele, quais são essas parábolas aqui que Jesus pregou oralmente, mas que não foram escritas? Você poderia me citar aqui uma parábola de Jesus, por favor? Né? Infelizmente nunca vi um católico me dizer quais parábolas são essas. E quais são esses ensinamentos estranhos do Salvador que ele teria dito e que não foram escritos? Seja lá quais forem, a gente nunca vai ter como saber. Por quê? Justamente porque não foram escritos. Por quê? Porque apenas aquilo que foi escrito é que se preservou com o tempo. E pior, né, se a gente for ver mais adiante, que o Eusébio vai dizer que Papias falou, ele vai falar que Papias falou que depois da ressurreição dos mortos haverá um milênio e que o reino de Cristo se estabelecerá fisicamente sobre essa terra. Inclusive o próprio Eusébio, ele vai desdenhar daquilo que Papias disse, porque ele vai falar, eu creio que Papias supõe isso por ter derivado das explicações dos apóstolos, não percebendo que eles haviam dito figurativamente e de modo simbólico. E depois ele vai falar que o Papias parece ser homem de inteligência curta, vai chamar Papias de burro ainda por cima, né? Ou seja, temos aqui um exemplo prático de uma tradição oral supostamente preservada por Papias, que vai na contramão do ensino católico atual, porque a própria igreja católica é amilenista e não pré-milenista, não crê que vai ter um milênio literal, que Jesus vai reinar fisicamente nessa terra. E pior ainda, né? O próprio Eusébio de Cesareia, ele vai dizer que essa tradição oral não se preservou porque o próprio Papias teria entendido errado aquilo que teria chegado nos ouvidos dele e que faz chamar ele de burro e tudo mais, enfim. É pra vocês terem uma ideia de como a tradição oral, mesmo uma tradição do primeiro século, como essa aqui de Papias, ela não se preserva. Ela é possível de se corromper com o passar do tempo. E se eles falarem que se preservou, piorou. Porque aí vai estar dizendo que uma doutrina que não é a doutrina católica, que contradiz a doutrina católica atual sobre isso, vai ser uma doutrina que autenticamente provém de tradição oral apostólica e, portanto, eles deveriam estar seguindo agora, até hoje. Então, pra você ver como é que é o problema deles que eles têm à mão, né? Porque é óbvio que os apóstolos, que Jesus pregou muitas coisas que não foram escritas. O ponto todo é que a única forma que a gente tem de saber aquilo que eles pregaram é através daquilo que foi escrito. Se tivesse hoje em dia, né? Hoje em dia, por exemplo, tem o YouTube. Né? Às vezes, palavras de hoje, elas vão se preservar com o passar do tempo. Claro, né? Supondo que o YouTube não deixe de existir algum dia, né? E que se perca completamente aquilo que eu falei oralmente. Mas, em caso contrário, aquilo que eu tô falando agora pra vocês, daqui 2.000 anos, alguém pode estar vendo esse vídeo e pode estar sabendo que eu disse essas coisas. É um testemunho, de fato, comprovado de que eu disse, que eu falei oralmente isso que eu tô falando agora. Então não seria apenas aquilo que eu escrevi, apenas meus livros, apenas meus artigos que se preservariam até essa época. Agora, a gente tem como saber exatamente aquilo que os apóstolos e Jesus, há 2.000 anos atrás, pregaram naquela época? Claro que não, porque naquela época o único jeito de você preservar o ensino é justamente através do registro escrito
escrito, porque naquela época, óbvio, não existia vídeo, não existia áudio, não existia aí um site no YouTube pra você postar lá alguma coisa e ser preservado, né? Então a única forma de você saber aquilo que foi pregado é realmente através daquilo que foi escrito. Tanto é que se você for comparar as tradições orais da Igreja Ortodoxa, ou seja, aquelas que se preservaram, supostamente, por tradição oral, pelos bispos lá do Oriente, que também seriam os sucessores dos apóstolos, inclusive por parte de Pedro, como a gente viu ali na Igreja de Antioquia, e comparar com as tradições orais de Roma, tem várias coisas ali que se conflitam, que não são convergentes. O purgatório, por exemplo, a Imaculada Conceição de Maria, o batismo por aspersão, o próprio fato da Eucaristia de um ser apenas com a hóstia e do outro ser com os dois elementos, e assim por diante. Então como é que pode uma tradição oral ser incorruptível, que eles dizem que é, sendo que ela teria chegado num lugar totalmente diferente de como chegou no outro, né? E já no segundo século, a gente acabou de ver aqui uma tradição oral corrompida em relação à data da Páscoa, uma divergência que já estava ali desde o comecinho do segundo século. A gente já tem ali Polícrates com os outros bispos da Ásia, e tendo uma divergência ali com o bispo Aniceto de Roma, e depois você vai ver ali no segundo século também uma divergência entre o Vítor, bispo de Roma, e os outros bispos do Oriente, incluindo o próprio Irineu de Lyon, que ele vai intervir nessa disputa. E por quê? Porque tinha uma tradição oral que dizia que a Páscoa teria que ser comemorada no dia 14 de Nissan, que teria chegado justamente através do apóstolo João, o qual por sua vez teria informado isso para Policarpo, ou seja, teria sido uma tradição oral direta, né, de João para Policarpo, de Policarpo para os outros bispos do Oriente. E do outro lado você tinha a tradição oral dos bispos de Roma, que também diziam que os antecessores dele pregavam outra coisa, que teria que ser comemorada no domingo. Isso é apenas um exemplo de como a tradição oral ela é facilmente corruptível, a ponto de você já ter essa divergência no próprio comecinho já do segundo século, poucos anos aí depois do último apóstolo vivo, para você ter uma ideia de como a tradição oral ela é facilmente corrompível com o passar dos séculos. Tanto é que você não vai ver nenhum católico acreditar em alguma das tradições orais judaicas que supostamente teriam sido pregadas oralmente por Moisés e sido preservadas com o passar do tempo, a tal da Torá oral que os judeus na época de Jesus diziam acreditar, e Jesus desceu a lei na tradição deles. Ou seja, os próprios católicos são só escrituristas em relação ao Antigo Testamento, mas aí chega no Novo Testamento e muda a ideia, né? Aí a coisa muda e aí não pode mais acreditar na só escritura, aí você tem que acreditar na tradição oral romanista junto com a escritura, né? Veja só que curioso. E a mesma lógica você encontra em relação a qualquer outro autor, qualquer personalidade histórica. Por exemplo, Platão. Como é que você vai saber aquilo que Platão pregou oralmente? Com certeza, ele falou muita coisa na vida dele que não foi escrita. Nem ele escreveu, nem algum discípulo dele escreveu sobre ele. Agora, a gente não tem como saber quais coisas eram essas. Então, se algum historiador vai fazer algum trabalho sobre a vida e a obra de Platão, ele vai se basear totalmente naquilo que Platão escreveu ou que as pessoas escreveram sobre Platão. Por quê? Porque apenas aquilo que foi pregado por escrito é que foi preservado. É a mesma lógica que você usa em relação a qualquer coisa na história da humanidade. Agora, quando se trata de apologética católica, aí eles mudam completamente a lógica que impera em relação a qualquer personalidade histórica da história da humanidade, basicamente, né? Aí muda, né? Aí o simples fato de Jesus e os apóstolos terem pregado coisas que não foram escritas já é a prova de que a sua escritura é falsa e que a gente tem que seguir a tradição oral. Pra você ver o cinismo e a hipocrisia da parte deles. A ponto deles alterarem toda a lógica que existe na historiografia de qualquer autor em qualquer época e que eles mesmos aplicam em relação ao Antigo Testamento, né? Porque, como eu falei, eles são só escrituristas em relação ao Antigo Testamento, eles não seguem a tradição oral judaica que os fariseus diziam que eles preservavam desde Moisés até a época deles, mas no Novo Testamento aí a lógica muda, eles dizem que tem uma tradição oral incorruptível e que a sua escritura é falsa, né? Aí ficam usando esses argumentos aí que só besta que acredita e que segue, né? É realmente triste de ver. Agora presta atenção, Cris. Eu deixei rolar solto, ele falando, pra vocês verem o tempo que ele perdeu. Esse tempo todo que ele falou, pode jogar no lixo, tempo perdido. Ele perdeu esse tempo todo batendo no espantalho. Tradição oral, de onde que ele tirou esse negócio de tradição oral? Que maneira de tradição oral? A Igreja Católica não tem esse negócio de tradição oral, a gente tem a sagrada tradição. A gente tem sagrada tradição com T maiúsculo. A oralidade é uma forma de tradição. E como eu disse, diga-se de passagem, é a menor forma de tradição. Pouquíssimas coisas vêm de forma oral. O que é a tradição oral? É aquilo que não dá para rastrear. É aquilo que a gente não sabe quando começou, onde começou, como começou, e a gente tem até hoje. Um exemplo, por exemplo, é o sinal da cruz. Sabe o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo? A gente não sabe como começou, onde começou, por que começou, de que forma começou, né? A gente tem lá meados ali do século III, ali, Santo Hipólito e tal, mas não dá para ter certeza quando começou a prática do sinal da cruz, como nós fazemos hoje. Isso é tradição oral, é algo que não dá para rastrear, mas isso aí não é, a tradição não se limita a isso. A tradição nós temos escrito na tradição. Esse monte de coisa que você leu, Eusébio de Cesareia, você leu, Santo Irineu, Santo Inácio de Antioquia, você leu, é tudo tradição, está escrito. Santo Agostinho, né? São Clemente, as cartas de Clemente, Clemente de Roma, né? Tudo isso é tradição. E está escrito. São escritos, não é oral. Nós não temos MP3, o áudio de Clemente Romano. Nós não temos o áudio de Santo Agostinho, ele falando. A gravação MP3, o áudio dele para a gente ouvir. Nós temos escritos. Você está batendo espantalho. Nós temos os próprios escritos apócrifos, né?
Nós temos ali a Didaquê, o proto-evangelho de Tiago, também faz parte da tradição, né? Nós temos a arqueologia, nós temos ali as catacumbas romanas, por exemplo, né? As gravuras que nós temos nas catacumbas romanas, nós temos vários manuscritos, papiros, né? Então, nós temos vários papiros antigos. Isso tudo que é tradição, meu filho. De onde você tirou esse negócio de tradição oral? Que jumentice é essa? Meu Deus do céu. Aí você fala assim, não tem, a gente só tem que só dá para saber o que foi preservado e escrito. Mas, cara, às vezes, mesmo que foi preservado por escrito, a igreja dispensou. A autoridade da igreja, o magistério da igreja dispensou. Nós temos exemplos ali de escritos do próprio punho de São Paulo. Sabe, cartas de São Paulo que a igreja dispensou. Nós temos conhecimentos de pelo menos 3 cartas ali de São Paulo que a igreja recusou. Ah, mas é a igreja, qual igreja? A igreja lá dos primeiros séculos, século II. Lá na primeira carta aos Coríntios, São Paulo diz que já tinha escrito uma carta. Ou seja, antes de ter a primeira carta aos Coríntios que nós temos na Bíblia, Paulo já tinha escrito uma. Então ele escreveu pelo menos 3 cartas aos Coríntios. Cadê a terceira? No cânone de Muratori, fala de 2 cartas de São Paulo que foram recusadas. A carta aos Laodicenses e a carta aos Alexandrinos. E a carta aos Laodicenses é mencionada na Bíblia. Enquanto você estava falando besteira, eu procurei aqui. Está lá no livro, na carta aos Colossenses. Então, isso aqui, meu filho, isso aqui é a autoridade da igreja. Engula. Aceita que dói menos. Olha aqui, ó. Carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Fala assim, ó. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja dos Laodicenses, e que veio de Laodiceia, lede vós também. Ou seja, São Paulo está pedindo para os colossenses ler a epístola que foi enviada para os laodicenses. Aí você vai no cânone de Muratori, está dizendo, São Paulo escreveu uma epístola aos laodicenses, mas nós rejeitamos ela. Porque ela contém coisas ali que favorecem a heresia de Marcião. Ué, é o ensinamento apostólico que estava escrito e que a igreja rejeitou. Então esse argumento seu não vale. Né? Deixa eu ver mais um pouco aqui. Mais um pouquinho, já vou encerrar, porque já está tarde. Vou te contar a lição gritante a partir de agora, vamos ver. Então, me ensinaram, né, e eu ensinava que depois de Constantino, século IV para frente, começaram a entrar na igreja uma série de, entre aspas, heresias, equívocos, erros teológicos, tais como devoção a Maria, imagens, oração pelos mortos, e etc. E eu descobri uma coisa muito interessante. Uma série de coisas, olha a incoerência e a prova de que essa narrativa não se sustenta. Uma série de coisas que os protestantes rejeitam. Precedem Constantino. Ou seja, aqui ele vai dizer que os dogmas marianos, as doutrinas católicas, já existiam antes de Constantino. Ok, agora presta atenção no que ele vai falar sobre a Trindade e a divindade de Cristo. Vamos lá. Outras coisas que foram definidas depois de Constantino. Os dogmas acerca de Cristo. Todo protestante... Hoje está se perdendo muito isso, infelizmente, mas todo protestante histórico concorda, por exemplo, que Cristo tem 2 naturezas e uma pessoa. A natureza divina e humana e a pessoa do Cristo, a pessoa divina. Ou seja, aqui ele está dizendo que a doutrina das 2 naturezas de Cristo, que Jesus era Deus, Jesus era homem, é uma doutrina que só foi surgir ali depois de Constantino. Sendo que ele mesmo tinha dito que todas as doutrinas católicas, e isso também é uma doutrina católica, ele acredita nisso, já existiam antes de Constantino. Olha a contradição do sujeito desse. Como é que a mente do sujeito é perturbada, né? Quando é pra defender idolatria mariana, etc e tal, e mais doutrinas que a gente viu aqui, que é totalmente falso, que ele tá defendendo, ele fala que já existia antes. Agora, quando é pra falar da divindade de Cristo, que é uma coisa óbvia na Bíblia, né? Você vai pra João 1, já tá lá que o verbo era Deus, né? Então já é uma coisa...
Mas o que que o Marcelo falou demais aí, meu filho? Isso tudo que ele está falando é fato histórico. Você vai contra os fatos, você vai fazer um revisionismo. O que ele está falando é verdade. Ué, o arianismo foi combatido ali no Concílio de Nicéia. Foi no Concílio de Nicéia que foi definido a questão da natureza divina de Cristo. Foi no Concílio de Nicéia. Tão óbvio assim, né, que não deveria nem ser discutido, não deveria nem ser alvo de discussão. Tá na Bíblia, claro, óbvio. Assim como a própria humanidade de Cristo também. Você vai lá pra 1 Timóteo 2,5, tá lá Jesus Cristo, homem. Ou seja, a Bíblia claramente vai falar que Jesus era homem e também era Deus. Então essa doutrina é uma doutrina claramente bíblica. E ele vai dizer que É Bíblia, mas no Concílio de Nicéia não tinha Bíblia, filho. É vontade de xingar. Concílio de Nicéia. A gente tá falando do Concílio de Nicéia e o cara tá falando de Bíblia. Ah, isso aí é bíblico. A gente tá falando do Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia tinha Bíblia. No ano 325 tinha Bíblia, meu filho. Meu Deus do céu. Ele tá falando, meu Deus do céu, meu Deus do céu. não, que é uma doutrina que só vai surgir depois de Constantino. Olha o que ele faz pra tentar defender as loucuras que ele defende aqui. E ele vai usar a mesma lógica pra atacar a própria doutrina da Trindade. Olha o que ele vai dizer aqui. Tudo isso, a própria Santíssima Trindade. A elaboração dogmática, um Deus que subsiste eternamente em Pai, Filho e Espírito Santo. Quando que isso é no século IV, concílio de Nicéia, em 325. E concílio convocado por Constantino. Ou seja, aqui ele olha o livro, né? Ele vai dizer que Nicéia e Constantinopla. Nicéia, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Constantinopla, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Espírito Santo, certíssimo. E depois veio a Bíblia. Trindade também ela surge com Constantino, né? Sendo que tem um debate inteiro sobre isso, o debate Bota-Fora. Coloca lá, é o vídeo mais assistido do meu canal, que é justamente o debate, eu vou provar biblicamente a doutrina da Trindade, mostrar vários e vários textos que vão... Ah, mas aí tá, não, tem um debate dele com o Sanfona, aí ele pega, ele prova na Bíblia, ele prova na Bíblia pro Sanfona que existe Trindade na Bíblia. Aí como ele consegue provar pro Sanfona, não, no século III também dava para provar na Bíblia, porque o Banzoli conseguiu provar na Bíblia, como é que os caras não conseguiam provar no século IV, século V, século IV, século III? Pô, os caras eram incompetentes, o Banzoli conseguiu, por isso que eu falo que o Banzoli é o maior teólogo de todos os tempos. O Banzoli conseguiu provar na Bíblia o Sanfona. Aí os caras lá no século IV, século III não conseguem provar os arianos. Meu Deus do céu. Chamar Jesus de Javé, vou chamar o Espírito Santo de Javé, e ao mesmo tempo que diz que Javé é um só, porque Jeová é 3 em 1. E vai ter vários versículos lá, próprio Mateus 28, 19, vai falar que o nome de Deus... Aí, ó, o Banzoli citando uma capítulo, versículo. Por que os caras lá no Concílio de Nicéia, antes, no século III, século II, por que eles não pegavam e não citavam lá Mateus, versículo tal, capítulo tal? Ó, Banzoli é mais inteligente que os patrísticos. Os caras estão foda, né? Compartilhado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Enfim, vários textos. Eu não vou entrar aqui nesse debate porque já é algo que já foi explorado a exaustão. Só quero explorar aqui pra vocês verem como é que é a artimanha demoníaca no sujeito como esse. Primeiro, Artimanha não, ele tá falando fatos. Fatos. A segunda pessoa da Trindade foi definida depois de Constantino, a terceira pessoa também. E o cânone bíblico também. Né? Tanto é que os arianos eram maioria. Os arianos, contrário à divindade de Cristo, eram maioria dentro da igreja. Né? São Jerônimo vai dizer que eram maioria. vai dizer que todas as doutrinas católicas já existiam desde muito antes de Constantino, e agora ele vai falar que a Trindade, que também é uma doutrina católica, né, eles também acreditam nisso, só vai surgir com Constantino, né? Aí, antes que algum católico fale, não, ele está falando aqui apenas da definição dogmática, ele não está falando que a doutrina, que o ensino em si, já não existe antes, desde a época bíblica. Se for assim, piorou, porque tem várias doutrinas católicas que só foram definidas dogmaticamente muito tempo depois. A infailidade papal, a dogma lá da Imaculada Conceição, só vai surgir lá em 1870, no primeiro concílio vaticano. A doutrina lá, o dogma da Assunção de Maria, é 1950, o Brasil estava lá perdendo. O que isso tem a ver, meu Deus? O cara fala as coisas nada a ver. Enfim, o que o Marcelo Andrade falou é fato. Entendeu? A segunda pessoa da Santíssima Trindade e a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e inclusive o cânone bíblico, foram definidos, tudo isso, depois de Constantino. Do Uruguai da Copa, e o Papa estava lá proclamando esse dogma aí, pra você ter uma ideia, um dogma super recente, né? Da época que o avô de muitos de vocês já estavam vivos aí. O que tem a ver? Talvez alguns de vocês que estão me escutando talvez já estavam vivos naquela época, pra você ter uma ideia de quão recentes que era. Ou seja, olha como é que é a astúcia, né, a artimanha que ele usa. Pra falar que os dogmas católicos já existiam, vale pegar aquilo que já algum pai da igreja disse antes de virar dogma. Agora, pra falar de doutrinas porque os protestantes acreditam, aí só vale depois que vira dogma, né? Então, olha como é que é a artimanha satânica do indivíduo como esse. Vamos ver outro trecho que já fala sobre isso. Então eu me vi assim, ora, eu digo que Constantino corrompeu a igreja.
Mas eu aceito os dogmas trinitários, que foram elaborados depois de Constantino, os dogmas cristológicos, que foram elaborados depois de Constantino. Assim, ou ele é desonesto, ou ele não sabe que a razão por que os protestantes acreditam na Trindade e também na divindade de Cristo não é porque o concílio de Nicéia disse isso ou aquilo, mas sim porque você consegue encontrar esses ensinos na própria Bíblia. Mas você veja a desfaçatez do sujeito como esse, né? Ele vai falar como se essas doutrinas não estivessem na Bíblia e só depois de Constantino que elas vão ser elaboradas e as pessoas vão começar a acreditar nisso, como se isso significasse que a gente é obrigado a acreditar em todo que é tipo de inovação doutrinária que surgiu bem depois de Constantino, né? Nossa, o nome disso é fundamentalismo bíblico. É gente bitolada, né? De inovações de outras marianas e assim por diante. Ou seja, ele quer igualar os dogmas marianos que não tem na Bíblia e que você também não encontra nos primeiros pais da igreja. E ele quer igualar isso daqui à doutrina da Trindade, à divindade de Cristo, que você encontra claramente na Bíblia e desde os primeiros pais da igreja também. Claramente, como é que, né? Como é que Santo Atanásio não achou na Bíblia? Pô, Santo Atanásio brigando com os caras lá. Pô, Santo Atanásio, era só pegar a Bíblia e falar, ó, Mateus, capítulo tal, versículo tal, o Banzoli já falou aqui, ó, tá na Bíblia. Pô, Santo Atanásio não usou a Bíblia, cara. Eles falam sobre isso. Vamos continuar só pra ver mais um pouquinho eu faço isso. E rejeito, como eu já disse, devoção a Maria, a presença real de Cristo na Sagrada Eucaristia, o bispo de Roma como aquele que tem primazia sobre todos os demais bispos do mundo. Rejeito essas práticas que eram Na verdade, você tá anteriores. rejeitando o que você quer rejeitar. Exatamente. Exato. Ó, então, aqui mais uma vez, ele tá tentando igualar essas heresias que eles inventaram muito tempo depois e que você não tem nenhuma base bíblica pra elas. Você não encontra a Imaculada Conceição na Bíblia, você não encontra a Assunção de Maria na Já deu 1h30, galera. Já tá tarde, já 1h30, já tá bom, já. Ó, muito besteira. Revisionismo histórico, fundamentalismo bíblico, o cara usa textos da patrística do início ao fim do vídeo dele e depois vem falar mal da tradição, é uma maluquice, enfim. Boa noite a todos, espero que vocês tenham gostado, né? Fiquem todos com Deus, até a próxima, paz e bem, amém. Deixa eu dormir que já tá tarde, amanhã eu acordo cedo, até mais.